nossos triângulos têm alguns elementos que são importantes e esses elementos são trabalhados nos nossos exercícios. Às vezes vem com alguns nomes no nosso dia a dia, outras vezes aparece com os nomes técnicos da geometria mesmo, né? São eles: a nossa altura, a mediana, a bissetriz e a mediatriz, não é? Então vamos lá, a gente olha para um triângulo, vamos ver o que é a nossa altura, né? A altura do triângulo seria o quê? Vamos marcar aqui em amarelo, vamos traçar as alturas aqui, não é? Você pega um vértice, o que é a altura? A altura é um segmento que vai sair do nosso vértice e vai fazer ângulo de 90 graus com o lado oposto. Esse pedacinho aqui é a nossa altura do triângulo. Vamos saber que a altura pode ser traçada de cada um dos vértices. Não precisa ser só daquele que está lá em cima para vir aqui para baixo. Você pode sair desse daqui também e ir em direção àquele outro. Normalmente, quando se fala de altura, a gente pensa realmente naquilo que está subindo ou descendo, não é? Mas você poderia traçar uma altura aqui também saindo desse vértice e uma terceira altura saindo daquele outro vértice lá. Tudo bem? Mais para frente a gente fala que elas se encontram num ponto só e tudo mais, não é? Esse triângulo aqui era aquele triângulo chamado obtusângulo, né? Quero sair desse vértice, quero achar a altura dele. Perceba que a nossa altura, ela tem obrigação de fazer 90 graus com o lado oposto. Então a nossa altura dessa vez, ela não vai cair no lado, vai cair no prolongamento do nosso lado. Então você sai de lá e vai formar 90 graus fora do triângulo. Mas é esse pedacinho que corresponde à nossa altura. Perfeito? Tá aí então a altura do triângulo. Cada vértice sai uma altura. Beleza? Mediana. O que é a nossa mediana? Mediana, outro elemento importante também do nosso triângulo. O que a mediana vai fazer? A mediana vai sair do vértice e vai cair no ponto médio. O que é o ponto médio? Aquele ponto que fica bem no meio de um determinado segmento. É o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Então vai sair do vértice e vai cair no ponto médio do lado oposto. Então você olha aqui o lado oposto, vamos fazer mais ou menos aqui, ó, o ponto médio. Então você sai daqui do vértice, vai até o ponto médio do lado oposto. Só para fazer uma marquinha, ó, esse daqui deve ser igual a esse outro lado. Tudo bem? A gente às vezes também usa a letra M aí para lembrar essa ideia aí. Isso daqui seria a nossa mediana, né? Se eu quiser também posso colocar aqui, ó, mediana, sai lá do nosso vértice e vem até o ponto médio do lado oposto. Beleza? Esse pedaço igual a esse. Cada vértice vai ter a sua mediana. Então eu posso traçar mais uma mediana aqui e uma terceira mediana vindo daquele terceiro vértice. Tudo bem? Legal. Bissetriz. O que é a nossa bissetriz? Bissetriz a gente falou agora há pouco. Bissetriz que quebrava o ângulo em duas partes iguais, não é? Então eu olho para esse ângulo, existe aqui um ângulo e existe a bissetriz que vai quebrar esse ângulo em duas partes iguais. Vamos usar essa figura aqui que está menos suja do que aquela primeira lá, ó. Como é que seria a bissetriz? Você pega o nosso ângulo, né? Tá aqui o nosso ângulo e aí você quebra o ângulo em duas partes iguais. Tudo bem? Tá aí a bissetriz. Uma pergunta interessante para você. Esse ângulo aqui, então, vai ser igual a esse outro. Alfa para um lado, alfa para o outro. A bissetriz tem que cair no ponto médio? Não. Qual é a função da bissetriz? A função da bissetriz é quebrar em dois ângulos iguais. Quem cai no ponto médio era a mediana. Bissetriz corta o ângulo em duas partes iguais. Beleza? E o último elemento interessante aqui, a nossa mediatriz. Como é que era a mediatriz? A mediatriz é uma reta, não é? Diferente dos outros. Todos esses aqui são segmento. Bissetriz era uma semirreta, né, que vai por aqui. Posso chamar esse pedaço aqui de o tamanho da bissetriz, se você quiser. A mediatriz é uma reta. É uma reta que vai passar pelo ponto médio do lado e vai formar ângulo de 90 graus com ele, né? Então eu olho para cá, vejo quem que é o ponto médio aqui, ó. Esse ponto mais ou menos é o ponto médio. Então você pega uma reta que vai passar pelo ponto médio e vai formar ângulo de 90 graus. Isso daqui seria a nossa mediatriz. Aqui o ponto médio estava nessa posição, a mediatriz
passa pelo ponto médio e forma ângulo de 90 graus com esse nosso lado. Se esse aqui era o ponto médio, a mediatriz vai passar por aqui. Todos os nossos lados têm o ponto médio, então você pode traçar aqui a mediatriz desse lado, a mesma coisa para esse outro. Então, de novo, só para fechar a ideia, a altura sai do vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Vai cair bem no meio? Não, a função é formar 90 graus. Mediana, sai do vértice, cai no ponto médio. Divide em dois ângulos iguais? Não, isso daí é função da bissetriz. Bissetriz, sai do vértice, quebra em dois ângulos iguais. Vai cair no ponto médio? Não, isso é a mediana. E a mediatriz, que é uma reta que passa pelo ponto médio e não precisa passar pelo vértice, porque a função dela é passar pelo ponto médio e formar 90 graus. Tudo bem? Esses são os elementos do meu triângulo. Uma matéria que agora não tem muitas questões vestibulares, mas ela vai servir para explicar vários teoremas depois daqui para frente, não é? Congruência de triângulo. O que seria isso? Eu quero estudar com vocês agora as condições mínimas que eu tenho que afirmar para poder considerar com certeza que um triângulo é idêntico ao outro. O que é ser um triângulo idêntico ao outro? A gente na geometria fala que um triângulo é congruente ao outro. Quer dizer, todos os lados de um vão aparecer nos outros, todos os ângulos aqui vão aparecer nos outros. Você pode sobrepor um sobre o outro, que vai encaixar perfeitamente. São dois triângulos congruentes. Então agora a gente vai estudar as condições mínimas para que isso possa acontecer. Tudo bem? Vamos lá então. Se eu afirmar para você que um lado de um triângulo vale 2 e o outro lado vale 3, nesse triângulo um lado vale 2 e o outro vale 3, nesse aqui um lado vale 2 e o outro vale 3, posso afirmar que esses três triângulos são iguais, posso falar que eles são idênticos, posso falar que eles são congruentes. Não, aparentemente você está vendo, esse aqui é diferente, tá? Por que ele deve ser diferente? Porque você pode construir um triângulo com os lados 2 e 3, com os lados 2 e 3, mas você pode mudar o ângulo, não é? Então, se aqui eu colocar o ângulo, por exemplo, de 60 graus e aqui de 60 graus, será que você percebe que o lado que está faltando aqui não tem muito como escapar, não é? Essa abertura é igual a essa, então esse lado que eu não sei a medida tem que ser do mesmo tamanho que esse daqui ou não? Tudo bem? Agora, se aqui eu colocar um ângulo, sei lá, de 80 graus, você consegue entender que esse triângulo não é igualzinho àquele lá? Então, para que dois triângulos sejam idênticos, o que eu tenho que acontecer? Eu tenho que ver dois lados iguaizinhos, não é? E o ângulo formado por eles, se é o mesmo, então eu posso afirmar que o terceiro lado que está faltando de um, com certeza é igual ao terceiro lado do outro. A gente chama essa situação aqui básica de lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. O que seria isso? Eu tenho um lado, um ângulo e um lado. Um lado, um ângulo e um lado, que corresponde ao mesmo lado, ao mesmo ângulo e ao mesmo lado do outro. Então, esses dois triângulos são congruentes. Tudo bem? Essa é uma situação importante para a gente. Essa situação agora aqui de baixo. Se eu falar para você que aqui vale sim, que esses ângulos, vamos falar dos ângulos agora. Eu tenho aqui um ângulo de 40 graus, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Se aqui também for 40 graus e 60 graus, se aqui também for, posso colocar o contrário esse? 60 graus de um lado e 40 graus do outro? Tudo bem? Posso afirmar só olhando para os ângulos que esses três triângulos são idênticos, são congruentes? Não, por que não? De repente eu fiz uma cópia ampliada, preservando os ângulos, e aí os triângulos não vão ser coincidentes. Um não vai encaixar perfeitamente sobre o outro. Para afirmar com certeza que eles são triângulos congruentes, eu tenho que dar mais uma informação. Se eu falar para você que aqui vale 5 e aqui também vale 5, não tem jeito. Por causa dos ângulos que eu tenho aqui congelados, não é? Como esses dois ângulos são iguais e esse lado formado por esses dois ângulos também é igual, os outros dois lados que estão faltando, com certeza deve coincidir. Aquele lado lá deve ser igualzinho a esse e esse igual a esse outro.
Perfeito? Se eu falar para você que aqui vale 6, com certeza esse terceiro triângulo não será idêntico àquele lá. Então, uma condição mínima para a gente ter aqui a congruência de triângulo seria o quê? Ângulo, lado, ângulo. Perceba que agora eu tenho um ângulo, um lado e o ângulo de um, coincidindo com o mesmo ângulo, o mesmo lado e o mesmo outro ângulo do outro. Tudo bem? Agora, em vez de conhecer esses dois, se eu falasse para você que esse ângulo... Quanto que dá a soma dos ângulos internos? Era 180? Esse com esse está dando 100. Aqui em cima está faltando 80. Se em vez de fornecer para você esse ângulo de 60, fornecesse esse ângulo aqui em cima de 80, seria a mesma informação, só que escondida de você. Você concorda comigo ou não? É a mesma coisa? Sim. Só que quando acontece um negócio desse, a gente acaba falando que é um outro caso de congruência. Fala que tem um lado, tem um ângulo e tem um ângulo oposto a ele. A gente chama isso de lado, ângulo, lado oposto. A gente escreve assim. É um terceiro caso de congruência. Então, o que eu estou mostrando para você? As condições mínimas para afirmar com certeza que dois triângulos seriam congruentes, não é? Eu tenho aqui para mostrar agora para você uma ideia interessante. Quando eu tenho um triângulo isósceles, veja só, triângulo isósceles é aquele nosso triângulo que tinha o que mesmo? Dois lados iguais, não é? Esse lado aqui, ó, igualzinho a esse. Eu vou afirmar uma coisa e você vai me ajudar a demonstrar isso. Eu falo assim, olha, vou traçar uma altura do triângulo isósceles. Aqui, portanto, vai formar o que? Um ângulo de 90 graus. E aí eu quero saber, essa altura cai no ponto médio? Essa altura vai quebrar aqui em dois pedaços iguais? É verdade ou não é? Como é que a gente pode falar sobre isso? Vamos ver se é verdade. Eu sei que é verdade porque o meu bom senso pede para pensar isso. Se eu tenho dois lados iguais e eu passar a altura, ela vai cair bem no meio. Mas não pode ser só na intuição, existe uma demonstração para isso. Eu posso afirmar que esse triângulo que está aqui do lado direito, esse triângulo que eu estou fazendo em verde, ele vai ser igualzinho, ele vai ser congruente, ele vai ser idêntico ao triângulo que está do outro lado. Isso por quê? Porque, primeiro, quando você tem esse triângulo aqui, esse lado é igual àquele. Sim, sim, sim. Que mais? Esse ângulo aqui, ó, se os dois lados são iguais, esse ângulo é igual a esse. Isso aqui é 90 graus de um lado, também é 90 graus do outro. Por que esse triângulo verde é igualzinho àquele? Porque ele tem um lado, tem um ângulo e tem um ângulo oposto que coincide com um lado o mesmo ângulo e o mesmo ângulo oposto do outro. Então, observando isso, o que eu estou vendo aqui? Que um triângulo é igualzinho ao outro pela condição lado, ângulo, ângulo oposto. Então, esse daqui que está faltando deve ser igualzinho a esse outro que está faltando no outro. Por isso que cai no ponto médio. Entendeu a demonstração das nossas intuições da geometria? Tá? E um terceiro que é o mais fácil aqui para você, que eu não escrevi, é olhando para os lados. Se três lados de um triângulo são iguais a três lados do outro, com certeza um vai encaixar perfeitamente sobre o outro. Então é o nosso quarto caso que eu tenho aqui, que seria lado, lado, lado. Seria o quê? Nosso quarto caso, lado, lado, lado. Três lados daqui com três lados de lá. Os triângulos seriam congruentes, tá? Ainda tem um caso que a gente chama de caso especial, que seria do triângulo retângulo. Triângulo retângulo, você tem o teorema de Pitágoras, e quando você aplica o Pitágoras, se você conhece a hipotenusa e um cateto de um, que coincide com a hipotenusa e um cateto do outro, com certeza o terceiro cateto também, o segundo cateto, né, o outro, seria igual. Tudo bem? Vamos agora passar para um outro tópico mais bacana que esse. Tem agora um teorema interessante que é o teorema de Tales. A gente estava falando muito de ângulos na aula anterior, falamos um pouquinho agora de congruência de triângulo, falamos de triângulo. Agora a gente pode falar um pouco mais de segmentos. Quando você tem um feixe de retas paralelas, perceba que eu coloquei a reta S paralela a R e a reta T também paralela a R. Conclusão, R, S e T, todas elas são paralelas, não é isso? Coloquei duas retas transversais. E assim eu estou quebrando aqui, ó, essa reta em dois
segmentos, né? Você tem aqui, ó, o Azinho e o Bzinho, a outra A'Inha e B'Inha, tá? O que diz o Teorema de Tales? O Teorema de Tales diz que esses segmentos aqui seriam o quê? Proporcionais. Ou seja, você pode fazer o A está para A'Inha, assim como o B está para B'Inha. Você está montando o quê? Uma proporção. Beleza? Dá para fazer desse jeito. Também daria para fazer de outra maneira. Esse pedacinho com esse é a mesma coisa que esse com esse outro aqui, ó. A está para B, assim como A'Inha está para B'Inha. É uma proporção equivalente. Perceba que é só trocar esses dois de lugar, você fica com esse aqui de baixo. Tudo bem? Então quer dizer que no Teorema de Tales você vai ter os segmentos proporcionais. Uma outra coisa interessante do Teorema de Tales é que você pode fazer pedacinho com pedacinho, não é? Do jeito que eu fiz. Esse pedaço com esse com esse. E uma outra coisa que você poderia fazer, veja só, quando você pega esse com esse com esse, também pode fazer tudo isso com tudo isso. Você concorda? Pedacinho com pedacinho, pedação com pedação. Então aqui é A está para A'Inha, assim como A mais B, vamos colocar aqui, ó, A mais B está para o pedação do outro, que seria o quê? A'Inha, B'Inha. Beleza? Tá aí, ó, uma ideia interessante. Aliás, isso daqui é uma propriedade lá da nossa aula de proporção. Lembra? Você podia somar os números de cima e criar uma nova fração na mesma proporção. Beleza? Então esse é o Teorema de Tales aí. Quebra então retas transversais em segmentos proporcionais. Só isso. É um teorema que não consegue se esconder muito de você no meio de um enunciado. Vamos fazer um exercício? Vamos então pensar que temos aqui um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. Esse exercício poderia ser contextualizado, falando, por exemplo, de avenidas cortadas por novas linhas de trem, novas linhas do metrô, entendeu? Dá para a gente criar uma situação diferente, mas não consegue fugir muito disso não é? O que eu já sei pelo Teorema de Tales é que esses segmentos vão ser o quê? Proporcionais. E eu estou dando uma informação a mais aqui para você, olha, AB igual a 18. Então, por exemplo, isso daqui, ó, esse pedaço aqui vale 18, e eu quero achar cada um desses pedacinhos aí. Como é que nós vamos fazer? Ué, vamos montar aqui a nossa proporção. Pode fazer 3 está para x, ou ao contrário, posso fazer assim, ó, x está para 3, só que aí depois vai ficar o quê? Y está para 2, assim como o z está para 1, não é isso? Pronto. Então o que eu fui fazendo? Pedacinho com pedacinho, pedacinho com pedacinho, e agora eu vou fazer pedação, não é? Por quê? Porque eu sei que tudo isso daqui vale quanto? 18, né? Tudo isso daqui vale 18, e aqui no outro, tudo isso daqui vai valer quanto? É só você somar, isso daí vai dar quanto? 6, não é isso? Então, pedacinho com pedacinho, pedação com pedação. Vai ficar 18 e o outro lá vai valer 6. Perfeito? E agora é só você comparar aqui todo mundo, né? Aqui na realidade dá para você cortar, vai dar 3. Então pega a primeira fração aqui e iguala ao 3 que a gente obteve lá. Daqui vai sair o seu valor do x, que vai ser igual a 9, e aí vai fazendo isso com todo mundo, né? O y sobre 2 também é igual a 3, portanto o nosso y vai valer 6, e o z sobre 1 também deve ser igual a 3, portanto aqui você vai ter o z valendo 3. Beleza? Tá aí então um exemplo básico. Vamos fazer um pouquinho mais difícil sobre isso? Mais um exemplo um pouquinho mais avançado do Tales. Eu tenho de novo um monte aqui, um feixe de retas paralelas cortadas por duas outras retas, não é? Só que agora elas estão cortando de uma maneira diferente. E aí tem gente por aí que cria uma bitolinha, uma coisa diferente. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos adaptar esse exercício a uma teoria que a gente já tem, não é? O que eu queria que você fizesse? Pega, por exemplo, esse nosso segmento aqui e afasta. Coloca ele um pouquinho mais para cá, não é? Vamos transferir esses valores para cá, como é que é? Era 10 e era x, não é isso? E esse outro que estava aqui, ó, o que eu estou sugerindo para você? Que você afaste um do outro, mantendo aí os nossos valores. O
que eu consegui fazer aqui, ó? Estou redesenhando aqui, né, a nossa nova situação, e aí eu caí novamente no Teorema de Tales. Eu preciso criar novos artifícios e tudo mais. Ficou igual o exercício que a gente colocou lá para você no começo. E aí você monta aqui a nossa proporção. Como é que vai ficar aqui? 10 está para 4, não é isso? Assim como o x está para 6. Pronto. Multiplica em cruz, vai ficar como isso? Vai dar 4 vezes x igual a 60. Passo 4 dividindo, você acabou de achar o valor do x, que deve ser igual a 15. Tudo bem? Poupando você de fazer qualquer outra bitolinha em cima disso. Maravilha? Teorema interessante, bem específico. Se a gente não souber esse teorema, dificilmente a gente consegue matar o exercício. Chamado Teorema da Bissetriz Interna, tá? Tem gente que chama isso de TBI. Quando você traça uma bissetriz dentro de um ângulo interno, você quebra o ângulo em duas partes iguais. Já comentamos recentemente que o não vai cair no ponto médio, né? Esse lado que vale A não vai ficar metade para cada lado. Eu coloquei duas novas letrinhas aqui, M e E, tá? E aí, o que acontece quando você traça uma bissetriz? Esses dois novos pedaços serão proporcionais aos lados que estão respectivamente sobre eles, tá? Então, quer dizer, se eu pegar o M e dividir por C, é a mesma coisa que eu pegar o N e dividir por B. Então, os novos pedaços que eu tenho serão proporcionais aos lados que estão respectivamente acima deles. Tudo bem? É incrível, mas por trás desse teorema eu tenho o Teorema de Tales. Vou tentar fazer aqui rapidinho para você. Imagina uma situação assim, ó. Eu tenho aqui um triângulo, esse triângulo amarelo. Esse triângulo amarelo aqui nós vamos colocar a bissetriz interna dele, não é? Então eu traço aqui a nossa bissetriz. O que eu consigo com isso? Quebrar aqui o meu ângulo em alfa para um lado, alfa para o outro. Só transportando para cá, esse pedacinho vale M, N, isso aqui era C, isso aqui era B. Para a gente demonstrar isso, moleza. Eu pego essa bissetriz e eu coloco aqui, ó, um pedacinho paralelo a essa bissetriz aqui, ó. Tudo bem? Então, um pedaço paralelo. Se é paralelo, eu lembro daquela minha parte de paralelismo, o teorema do Zorro, né? Ó, esse cara aqui, ó, você tem um teorema do Zorro aqui, ó, com as retas paralelas. Se esse ângulo vale alfa, esse aqui também vai ter que valer alfa, não é isso? Esse outro ângulo aqui, ó, o fato de ser paralelo, ele pode escorregar lá para cima. Pode ou não pode? Se você escorrega lá para cima, quer dizer que aqui também vai valer alfa. E agora você olha para esse triângulo que eu tenho aqui construído. Nesse triângulo, tá vendo dois pezinhos iguais? Quer dizer que o meu triângulo é um triângulo isósceles. Esse pedaço é igual a esse, não é isso? Só que esse pedaço vale B, portanto, esse pedaço aqui em cima também vai valer B. Tá claro aí o meu transporte, o meu triângulo isósceles? E agora, se eu esquecer esse daqui do meio, só para você poder enxergar melhor, o que você está vendo aqui de diferente? Eu tenho aqui duas retas paralelas. Se quiser, eu posso traçar uma terceira aqui, só para você ficar mais à vontade. Seria um feixe de retas paralelas e o Teorema de Tales. M está para C, assim como N está para B, que é exatamente o que está escrito aqui. Tudo bem? O teorema, portanto, da bissetriz interna demonstrado aí para você. Tá bom? Vamos só fazer um exercício para a gente ver se você entendeu direitinho isso. Um exemplo agora do teorema da bissetriz interna, né? Então, coloquei aqui, ó, a bissetriz, estou cortando em dois pedaços iguais, o ângulo, né? Quero achar o pedacinho BD e o CD, sabendo que o BC vale 3. Como é que fica isso, então? Vamos lá, ó, BC, vamos colocar aqui na nossa figura. Todo esse pedaço, estou falando que vale 3, não é? Quanto que vai valer cada um desses aqui, ó? Uma proposta interessante. Vamos chamar esse pedacinho aqui de x. Se esse pedaço vale x, quanto que sobrou para o outro? Tudo isso daqui vale 3, tira x, não é isso? Então esse cara vai ficar o quê? 3 menos x, não é isso? Como é a bissetriz, quer dizer, esses novos pedaços serão proporcionais aos lados que estão respectivamente acima de cada um deles. Então vai ficar o quê? X está para 2, assim como 3 menos x está
para 4. Está aí a nossa proporção. Multiplica em cruz, né? 4 vezes x. 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes menos x vai dar menos 2x. Passa esse valorzinho para lá, vai ficar mais. Junta com outro dá 6. Portanto, o nosso x será igual a 1. Então, acabamos de descobrir que esse pedacinho vale 1. Portanto, o BD será igual a 1. E o CD, que eu perguntei aí, não é isso? Vai ser o 3 menos 1, portanto, será igual a 2. Tudo bem? Tá aí a aplicação do nosso teorema.